ótimo dia para você. Mais uma vez, Edmilson Santos chegando aqui em nosso canal para trazer mais um podcast, agradecendo sempre ao Senhor por esse privilégio, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez juntos. Queridos irmãos, hoje quero falar de um assunto que é importante, uma passagem da Bíblia que vai nos ajudar a respeito de muitas questões que nós precisamos colocar em prática. E através dessa experiência, dessa história, você vai poder tirar lições para a sua vida. Quero desde já informá-los que eu estou gravando esse podcast na minha casa. Vai ter sempre um barulho externo, mas eu quero que você, como sempre, foque na mensagem. Combinado? Quero também pedir para você deixar o seu like nesse conteúdo para ajudar e que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Tenho certeza no meu coração que você tem esse desejo. Amém? Se você é apenas um curioso que está passando aqui pelo canal, muitíssimo bem-vindo. Você é bem-vindo aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. O texto base de hoje, eu quero compartilhar com você, é Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo também de número 18, e nós vamos falar sobre a famosa passagem entre Jesus e o jovem rico, né? Quando esse rapaz vai ao encontro de Jesus e faz ele algumas perguntas. O que nós podemos extrair de lição dessa passagem? O que a palavra de Deus nos ensina a respeito desta passagem? Para isso, se você tem a sua Bíblia e quiser me acompanhar hoje, eu quero que você abra aí, então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo de número 18, inicialmente, e o texto começa dizendo, versão aqui NVI, diz o seguinte: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, ele começa com uma pergunta. Continuando: por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí ele respondeu: tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Ao ouvir isso, disse Jesus: lhe falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo o jovem isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse-lhe. Quando Jesus viu ele triste, respondeu, né? Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Irmãos, vamos ficar até aqui, porque talvez eu traga outros versículos continuando aqui nesse texto, mas eu quero aqui partir do verso que eu estou meditando, que é no capítulo 18, versículo 18, que diz o seguinte: certo homem importante. Importante para quem? Importante pela posição que ele ocupava. Possivelmente era filho de uma família importante, talvez um sacerdote, um fariseu, um conhecedor da lei. Por esse motivo, ele conhecia os mandamentos, cresceu de fato
aprendendo sobre a lei de Moisés, e ao se aproximar de Jesus, ele pergunta algo que ele deveria já saber, porque tudo aquilo que ele estava perguntando para o Senhor já estava na palavra, já estava na lei de Moisés. Continuando, e ele, porém, não colocava aquilo em prática. Eu não sei se ele estava querendo que Jesus referendasse alguma coisa do seu coração, se ele estava ali para testar Jesus na sua resposta. O texto não vai dizer, então a gente apenas pode conjecturar que ele sabia o que tinha que fazer, mas não fazia. Não é diferente hoje com muitas das pessoas. Elas sabem o que têm que fazer, mas não fazem. Quando você conhece a palavra de Deus, que você recebeu ali um não como resposta, em relação a alguma coisa que você desejaria, mas que não ia lhe trazer benefício, você começa a argumentar, talvez não conformado com a resposta que a própria palavra te deu, você quer fazer com que alguém concorde com o seu pensamento. E esse jovem rico, esse homem importante, queria que Jesus referendasse ali o que ele pensava. Ele imaginava assim, vai que Jesus me diga aquilo que eu penso e aquilo que eu entendo, né? Eu acho que eu não preciso abrir mão de certas coisas para caminhar na fé, para andar com Ele. E esse é o grande perigo. Se você quer andar com Jesus, ou você dá o seu melhor, ou você entrega tudo a Ele, ou você não vai conseguir segui-lo. Porque a palavra vai dizer que aonde está o vosso tesouro, ali está o vosso coração. E ali nós estávamos falando de uma coisa que a Bíblia chama de Senhor. É a única coisa que a Bíblia chama de Senhor, é o dinheiro. Porque o homem, ele sempre está entre esses dois, entre servir a Deus e servir ao dinheiro. E tem muitas pessoas que vivem em função do seu recurso, em função do seu dinheiro, faz dele um Deus. E isso tem afastado muitas pessoas de Jesus. Esse jovem é um exemplo claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí você pode me perguntar, Edmilson, se ele não seguiu Jesus por causa do dinheiro, por ele ter muitas posses, por ele ser muito rico, quem garante que de fato ele obedecia os mandamentos? Porque quem obedece, primeiramente, não vai ficar perguntando a respeito de um assunto que ele já sabe o que tem que fazer. Também concordo. O jovem rico deveria, de fato, se posicionar a partir do momento que ele entendesse o que o texto está dizendo. Se ele conhecia os mandamentos, era claro na mente dele que ele deveria amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ele mesmo. Ele mesmo dá um exemplo, que todos os mandamentos que Jesus citou para ele cumpria. Porém, já que ele queria se justificar por meio daquilo que ele fazia, Jesus então coloca o dedo na ferida, ou seja, onde ele era fraco, ele cedia ao dinheiro, ele tinha o dinheiro como o senhor da sua vida, ele colocava esperança nas coisas perecíveis deste mundo. Logo o texto fala do jovem rico, eu falo que ele era pobre, não pobre em coisas materiais, mas pobre de coisas espirituais. Ele não entendia o real valor das coisas espirituais.
Então ele apenas era um pobre cheio de coisas, porque não conhecia de fato o valor, a riqueza da palavra de Deus e o privilégio de abrir mão de tudo aquilo para caminhar com o Mestre. Olha só, que no verso 18 ele vai dizer: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Talvez para tentar ganhar também um elogio, talvez ele foi ali com a palavra no sentido assim de elevar, né? Reconhecer a autoridade do Senhor. E Jesus já cortou ele logo de cara. Por que você me chama bom? Jesus queria saber. Quando ele perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus retorna com uma outra pergunta. Por que você me chama bom? Estou lendo na versão NVI. Aí Jesus em seguida responde, não há ninguém que é bom a não ser um que é somente Deus. Pronto. Não recebeu a glória para si, não aceitou o elogio do jovem rico, porque o Senhor sabia qual era a sua intenção. Ele queria que Jesus validasse o seu comportamento de amor ao dinheiro. E você tem que entender que a palavra não negocia com o dinheiro quando se trata de coração. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, eu quero aqui ler o texto da Bíblia, a Mensagem. Você vai achar essa tradução diferente, mas é porque é uma leitura parafraseada, é exclusivo dessa versão. Olha só o que ela vai falar. Não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corroídos pela ferrugem, ou pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro, e lá acabarão indo parar. Ou seja, aonde está o vosso tesouro, ali está o vosso coração. E o grande perigo de você colocar o coração nessas coisas é porque Deus acaba deixando de ser. Deus deixa de ser, a palavra deixa de ser a sua prioridade. Servir Jesus deixa de ser a sua prioridade. A sua prioridade passa a ser o dinheiro, as posses, as coisas. Quantos irmãos eu conheço dentro da igreja, pessoas bem-sucedidas, que por causa de colocar o dinheiro acima da palavra de Deus, experimentaram o vazio, uma vida sem propósito, uma vida que de fato não agrega nada, porque o coração deles está no dinheiro. Se tornam vazios no que faz, se tornam vazios no que vive, por causa do amor ao dinheiro. E como é que você identifica? É fácil, você observa. Pelos frutos nós conhecemos o quê? A árvore. E é simples você observar quando uma pessoa tem muito recurso, mas você não consegue ver o fruto na proporção do recurso que ele tem. Ele apenas tem dinheiro, mas não consegue converter esse recurso para a glória de Deus. Você não vê muitas vezes essa pessoa que tem uma vida abastada de recurso traduzir em frutos para o reino de Deus. Você tem que entender que o problema não está na riqueza, mas o problema é quando a riqueza possui o homem, quando o dinheiro possui o coração do homem. Esse é o grande problema, porque ele começa a pensar somente em si mesmo, em como faz para manter aquele padrão de vida, sendo que aquele padrão está matando a vida espiritual dele ou dela. O jovem rico, por exemplo, ele queria manter a sua fortuna
e queria seguir Jesus. Óbvio que ele não ia conseguir. A vida nossa é feita de renúncia. E as renúncias que nós fazemos por amor à palavra de Deus, elas não são fáceis. Eu digo que são as renúncias mais difíceis. É aquelas que você abre mão de conforto, de prazer, para ir para um lugar desconfortável, fazer algo que você não está acostumado, mas para honrar o nome do Senhor. Então vale a pena, porque você não está investindo em coisas que passam, mas você está investindo em coisas eternas. É justamente o que acontece quando você prioriza a palavra de Deus. E o jovem rico não estava disposto a abrir mão da sua riqueza. Prova que quando Jesus faz a pergunta para ele, você conhece os mandamentos? Ele responde, conheço e obedeço desde quando era menino, moço. Aí foi citando para ele, cada um. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Você percebe que isso aqui é algo que nós devemos fazer? Isso aqui não é critério para a pessoa ir para o céu. O critério para a pessoa ir para o céu vem depois. Ele responde, tudo isso tem obedecido, Aí Jesus colocou uma condição ali, de fato, para saber onde estava o coração dele. Jesus falou assim, olha, lhe falta uma coisa. Venha, venda tudo que você tem e dê o seu dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. E depois me siga. Olha só. Ele estava cumprindo outros mandamentos que aparentemente seria até mais difícil. Mas quando se tratou de dinheiro, na hora que o Senhor colocou essa condição, falou, olha, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Ele simplesmente se entristeceu, porque era muito rico. E o coração dele, de fato, estava na riqueza. Vendo essa situação, Jesus fez questão de declarar ali, diante dos discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Porque eles não disfarçam que o coração deles está no dinheiro. Tudo é uma questão de coração e prioridade. Eu vejo muitos ricos dizerem, até alguns que conhecem partes da palavra, até recitando essa passagem e dizendo que essa passagem aqui não quer dizer o que ela quer dizer, que a pessoa pode ser rica, que ser rica não é pecado. Não, ser rico não é pecado. A questão não é você ter dinheiro, a questão é o dinheiro ter você. E é simples você ver se um rico ele está com o coração na sua riqueza. Chega e mexe no bolso dele, pergunta quanto ele está disposto a doar para a obra de Deus. Quanto ele está disposto a entregar para a obra de Deus. Se a riqueza, se o dinheiro de fato não é o seu Deus, então vamos ver, pega tudo que você tem e dê aos pobres. Você não é rico? Você não tem uma mentalidade rica? Você não é capaz de construir patrimônio de novo? E eu te pergunto, qual o problema de você dar toda a riqueza? Porque Jesus disse a ele, olha, dê tudo. Tudo. Porque você terá um tesouros nos céus. Você tem dimensão do que é isso? Tesouros no céu é uma riqueza que você nunca perde. É eterna.
Se você entendeu como ele tinha uma mentalidade pobre, ele dizia ser rico na terra, acumulou muita coisa na terra, mas no céu ele era pobre, ele não tinha nada. E Jesus estava propondo para ele uma troca. Qual riqueza que você quer? A eterna ou a terrena? É a mesma pergunta que eu te faço agora. Qual riqueza você deseja? A eterna ou a terrena? Porque por causa de coisas terrenas, as pessoas estão se perdendo. A própria palavra vai dizer do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sua corrida foi inútil. Imaginando que uma pessoa vive no máximo 80 anos, isso enfrentando muitas dificuldades ao longo da sua jornada, e ele morreu. Mas durante a sua vida ele confiou muito no seu dinheiro, na sua riqueza. E esse recurso que ele tinha, ele não investiu nada na obra de Deus. Você pode me responder, o dinheiro é dele, ele faz se ele quiser. Pois é, eis a questão, por que os ricos não entram? Porque a riqueza governa o seu coração e eles não estão dispostos a abrir mão dessa riqueza ou glorificar o nome de Deus com essa riqueza. Eles estão preocupados apenas com status e poder, porque dinheiro gera poder na vida de quem tem. Mas é um falso poder, né? Porque eu te pergunto, no momento que você pega uma doença em que não há cura, do que vale o seu dinheiro? Se Deus não intervir, do que vale você ter muito recurso? Nada. É por isso que eu vejo as pessoas trocando o eterno pelo temporal. Elas esquecem que as coisas desta vida ficam nesta vida. O que eu quero passar para você através desse podcast hoje é que não compensa, não vale a pena você ser guiado por coisas, por dinheiro, porque tudo isso passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse de fato permanece para sempre. Meus irmãos, no mesmo texto aqui da Bíblia Mensagem, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, agora versículo de número 24, essa tradução é uma tradução contemporânea, parafraseada. Então ela vai estar um pouco diferente. Eu quero trazer nessa versão, o texto básico que eu estou usando é a NVI, mas para você ter uma ideia da dimensão e da profundidade, né, que a palavra de Deus traz em relação a esse assunto. Olha só, vocês não podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Não tem como. Você não consegue. Ou seja, Jesus conhecia muito bem esse texto. Quando ele se voltou para o jovem rico e ele disse, olha, pegue toda a sua riqueza, seus bens, aliás, venda e dê todo o dinheiro aos pobres, é porque Jesus já estava falando para ele sobre esse texto aqui. Você não pode servir a dois senhores. Você não vai conseguir me servir e servir ao dinheiro, porque você volta e meia você vai voltar para trás para ver como andam as suas propriedades, como vai as suas coisas. O seu coração está naquilo e você não consegue. Você não consegue caminhar desse jeito comigo, porque sempre você vai ficar preocupado com os seus bens, com o seu gado, com a sua casa, com a sua empresa. Você não vai conseguir. Agora, quando você entrega tudo, Deus há de te dar ainda nesta terra e no futuro a eternidade. E as bênçãos eternas são mais valiosas. Então ele fez uma troca muito tola, ele trocou a eternidade pelo temporal. É o que muitas pessoas hoje estão fazendo. Elas acham que tudo é dinheiro.
Deixa eu te falar, dinheiro não é tudo. E dinheiro usado fora do propósito de Deus, ele não tem valor nenhum. Porque dinheiro fora do propósito de Deus provoca a perdição de muita gente. O jovem rico, por exemplo, era essa situação. Então, meu irmão, minha irmã, esse exemplo serve para nós. Você pode sim ter dinheiro, recursos, mas isso não pode ser o foco principal da sua vida. O dinheiro é um meio para Deus te abençoar e para você abençoar outras pessoas. Deus coloca o recurso nas nossas mãos para nós servirmos também de bênção na vida daqueles que precisam. E quando perde-se essa finalidade em relação ao recurso que Deus coloca em nossas mãos, logo o dinheiro não tem valor, porque ele não honra o nome de Deus. E você sempre será uma pessoa pobre, mesmo que tenha alguma coisa. Porque riqueza para Deus não é ter dinheiro. Riqueza para Deus é ter, de fato, o Senhor como sua prioridade. Riqueza é você permitir que Deus governe o seu coração. Se Deus governa a sua vida, o seu coração, você é rico. E essa riqueza ninguém pode te roubar. Essa riqueza, ela é eterna. Ter Jesus na nossa vida é um bem que ninguém pode tirar a não ser você. Quando tira a prioridade da palavra de Deus e coloca as coisas do Senhor em segundo plano. Então, voltando aqui ao texto, preste atenção que no versículo de número 24, estou lendo aqui o Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, o jovem se entristeceu muito. E aí veio outra resposta de Jesus. Como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí, quando os discípulos ouviram isso, eles se questionaram, sendo assim, quem poderá ser salvo? E Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Entendeu? O que é impossível para os homens é possível para Deus. E aí Pedro vai questionar o Senhor. Nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. E Jesus fez questão de responder. Verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher ou esposa, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, ou seja, nesse tempo presente, muitas vezes mais, e na futura a vida eterna. Então, quer recompensa maior do que essa? Olha o que esse jovem, ou que esse homem bem-sucedido, entre aspas, perdeu. Então, o que é prioridade para você? O que é prioridade para a sua vida espiritual? Pense nisso. Esse texto nos faz aprender muita coisa, principalmente a respeito de não colocar dinheiro acima do nosso relacionamento com Deus.
Deus sabe das nossas necessidades, Ele sabe que todos nós precisamos do recurso financeiro para administrar nossa vida, mas o principal é o propósito que a sua vida tem para glorificar o nome de Deus. Quando você está debaixo de um propósito, de uma direção, o recurso vem e ele serve de bênção não só para você, mas para todos que estão em sua volta. E o Senhor quer que você seja uma bênção na sua casa, mas também na vida do seu próximo. E também para o reino, compartilhando, investindo em missões, fazendo a obra de Deus. Amém? Que essa palavra tenha edificado a sua fé, o seu coração. Se Deus falou com você através desse podcast, deixe o seu like para nos ajudar. Compartilhe esse conteúdo, porque vai ajudar com certeza alguém que precisa de ouvir essa mensagem. E quero aqui também agradecer pelas orações. Quero aqui, de uma forma especial, louvar a Deus pelos novos inscritos aqui do nosso canal. Essa mensagem tem alcançado mais pessoas. Nosso canal é voltado para a obra de Deus. Eu fico feliz que você esteja aqui acompanhando o nosso conteúdo. Essa reflexão, que você possa aprender, meditar e compartilhar. Que Deus te abençoe. Fique na paz e até o nosso próximo podcast.